Ô, Dinei, no início da tua carreira como narrador, lá, quando tu ainda estava iniciando, quais que eram as tuas referências? Então eu vou emendar para o Dinei. Ô, Dinei, em cima disso, tu foi, vamos supor assim, ó, fostes escalado para narrar um jogo, em cima do que o Arthur pediu. E te diz assim, ô Dinei, tu pode chamar para ir contigo um comentarista e um repórter. Tu é o narrador, a gente te deixa montar a equipe que vai trabalhar contigo. Quem que tu levaria? Então, ó, referências, né? As minhas referências são do rádio, né? É claro, nós temos narradores de televisão espetaculares, né? Mas, assim, as minhas referências são do rádio. Então, como na época, né, você não conseguia ouvir rádios de outros estados, de outras cidades, enfim, era muito difícil. Se bem que aqui em Itanhaém, eu ouço muito bem a Rádio Gaúcha, que é a M600, né? Ela entra muito Exato. bem aqui em Itanhaém. Ela entra muito bem aqui em Itanhaém. Mas as minhas referências são narradores do rádio de São Paulo. Então, para não estender muito a lista, Fiore Gilhote, que eu acabei tendo o privilégio de trabalhar com ele, e ele foi um pai para mim, foi uma pessoa espetacular, o narrador que mais jogos do Pelé narrou. Osmar Santos, né, que é uma referência, e José Sensacional. Silvério. José Silvério. Tenho outros espetaculares narradores, amigos, por exemplo, o próprio Luiz Roberto, hoje narrador da TV Globo, ele era um espetacular narrador da Rádio Globo, Oscar Ulisses, enfim, mas se for parar em três, Fiore, Osmar e o Zé Silvério. Você falou de transmissão, né? De transmissão, quando eu era garoto, cara, eu era apaixonado pela Rádio Jovem Pan. Porque a Rádio Jovem Pan, assim, pô, tinha o Zé Silvério, tinha o Orlando Duarte, o Mauro Nóbrega, Flávio Prado, tinha Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo, pô, esses caras são todos referências. Então, para escolher hoje, assim, eu gostaria muito de ter tido o privilégio de ter narrado com Orlando Duarte como meu comentarista e o Vanderlei Nogueira como meu repórter, porque quando eu era garoto eu ouvia muito eles. Inclusive, uma outra referência que eu tenho, não como narrador, mas como jornalista esportivo, é o Milton Neves. O Milton Neves é um cara que a história de vida dele mexia muito comigo, porque eu morava aqui em Itanhaém, o rádio era o meu companheiro, então eu deitava e eu ficava até hoje, cara. Até hoje eu durmo ouvindo rádio, só que agora eu falei, Alexa, coloca na CBN, né? Hoje é mais fácil. Antigamente era radinho que eu ficava sintonizando. Então eu sempre dormi ouvindo o rádio, sempre fui assim, o apaixonado pelo rádio, e o rádio sempre falo que mudou a minha vida. Eu também jamais imaginei chegar na televisão. E quando eu era garoto, eu ficava ouvindo as histórias de Milton Neves, o cara que saiu lá de Muzambinho, do interior de Minas Gerais, de repente virou o que virou, como publicitário, como um plantão esportivo fenomenal. Então a história dele fez muito com que eu lutasse para chegar onde eu cheguei, tanto é que eu tive o privilégio de, nos 30 anos do aniversário do título do Santos Mundial, de 62, né, em 92, eu estava na Vila Belmiro e eu fui lá nem para ver os jogadores do Santos, fui lá para ver o Milton Neves.